Olha vocês aí, olha eu aqui. Oi, tudo bom? Vou botar aqui uma mensagenzinha para você, um oi. Amém? Que o Senhor Jesus esteja no controle da tua vida nessa tarde, amém? Começando aqui, ontem eu fiz uma live, mas já era tarde, eu acho, 10 e pouca da noite. E eu falei o seguinte, né, que eu passei a semana, eu não peguei a gripe me pegou, eu não quero ela. E eu passei uma semana, realmente, eu ainda estou com a garganta abençoada. Mas estamos aqui hoje, amém, igreja? E ontem eu ministrei, veio no meu coração, sobre algo que eu estava ouvindo, né? Ainda escrevi aqui sobre Esaú. Eu lembrei de Esaú. Lembra quem é Esaú? Esaú era o irmão de Jacó. E Esaú, ele fez algo que desagradou muito o coração de Deus. Esaú, a Bíblia fala que ele era profano, um homem profano, ó. O que é ser uma pessoa profana? É ser uma pessoa que não dá valor às coisas sagradas de Deus, as coisas sagradas. E ele tinha recebido, né? Desde o ventre da mãe, ele tinha recebido uma bênção de que ele seria o primogênito, que o maior, né? Que existia uma luta, uma guerra ali, uma luta na hora do parto, no ventre dela, um saiu agarradinho, né? Foi no caso Jacó, saiu agarrado na perna dele, porque existia uma luta ali. Gêmeos. E ficou a guerra. Um queria ser o primeiro. E quem foi o primeiro? A palavra do Senhor diz que o primeiro foi Esaú. E nisso, pela lei, Esaú, ele recebeu o direito de primogenitura. Que direito é esse? Lá no Antigo Testamento, né, nos ensina que esse direito de primogenitura é aonde o homem, né, no caso, o filho, né, o primeiro filho, homem, ele tinha direito às maiores bênçãos. As maiores bênçãos. E ele recebeu, Esaú recebeu esse direito. Só que uma coisa, irmãos, é você receber uma bênção do Senhor. Outra coisa é você saber administrar a bênção que você recebe. E você querer, né? A palavra de Deus diz que aonde estiver o teu coração, né? Onde estiver o teu coração, ali está a tua bênção. Você tem que colocar o nós, né? Nós, vamos dizer assim, nós temos que colocar o nosso coração. Por isso que eu ministrei ontem e eu disse assim, olha, às vezes a pessoa recebe algo da parte de Deus e ela não valoriza. Não é todo mundo que valoriza. Vamos falar por nós. Nós, povo de Deus, nós recebemos da parte do Senhor a maior de todas as heranças, né? Que é a eternidade com Cristo, a nossa salvação. Aceitamos Cristo, conhecemos o Evangelho, cremos no Evangelho, né? Acreditamos. Né? E pela fé, nós aceitamos Jesus e passamos a viver uma vida buscando a presença do Senhor, né? E nos convertemos. E o que significa convenção? Convenção significa renúncia. Renúncia. Nós somos chamados como testemunhas, né? Testemunhas, fomos chamados para a morte, porque nós somos testemunhas de Cristo, nós somos os mártires, chamados para isso. Nós temos que entender isso. E Deus nos chamou. E quando nós queremos servir ao Senhor, nós temos que aprender que a nossa vida, desse momento em diante, vai ser uma vida de renúncia.
Existe duas portas lá no finalzinho. Eu coloquei até no meu status do WhatsApp esses dias, uma figurazinha que tinha um caminho, né? Esse caminho ele vinha único, mas no final tinha uma bifurcação. E essa bifurcação levava a duas portas. E ali dizia que para você seguir o caminho mesmo, que é Cristo, o caminho certo, você tem que renunciar. Você tem que buscar a porta, entrar pela porta certa. Não pode desviar. Entendeu? Então, é uma vida, nossa vida, é uma vida de renúncias. A nossa vida é uma vida de renúncias. O cristão que não entende isso, ele não entende o que é ser cristão. Eu creio que esse cristão não passou pela porta. Porque o cristão que diz que é cristão e ainda vive uma vida baseada no que ele acha, no que ele pensa, né? Não o que Deus fala, mas no achaísmo dele, naquilo que ele... Ah, não, mas não é desse jeito, é do meu jeito. Não, não é do jeito do Senhor. Se Deus manda ir por um caminho, vá por esse caminho. Não aceite propostas erradas. Amém? E às vezes as propostas, elas vêm na nossa vida como se fosse bênção de Deus. E como é que eu posso, pastora, saber se é bênção de Deus aquela proposta ou não? Você tem o Espírito Santo dentro de você. E você tem um dom que você pode pedir ao Espírito Santo que te revele através desse dom, que é o dom do discernimento. Discernir qual a atitude que você tem que tomar, o que está por trás daquilo. Porque você sabe que a Bíblia fala, a palavra de Deus diz, que o diabo, se possível, ele se transforma até em anjo de luz. E quantos ministros de Satanás tem por aí? E não estão longe da gente, não. Muitas das vezes estão pertinho da gente. Entendeu, irmãos? Eu falando sobre Esaú, eu comentei sobre essa parte aqui de Gênesis 26, aonde... 27, perdão, capítulo 27. Quando Esaú, eu vou resumir, Esaú saiu para caçar, que ele era caçador, né? Ele saiu para caçar, e nisso ele chegou, né? Quando ele chegou, ele estava com fome, e ele viu que sentia um cheirinho gostoso, de uma comida gostosa, saborosa, e ele estava com fome. E estava até enfadado. Deve ser do sol, da caça, né, tal. E ele chegou, quando ele chegou, que ele viu, e era Jacó, o seu irmão, que estava fazendo esse guisado, um guisado de lentilhas, e torrando pão. E quando ele chegou da caça, ele viu que o guisado que Jacó estava fazendo era um guisado saboroso. Era um guisado saboroso. E ele chegou e disse a Jacó, traze-me para que eu coma, para que e faze-me um guisado saboroso para o que eu gosto, e traze-me para que eu coma, para que a minha alma... Não, isso aqui eu tô no versículo errado, me perdoe, é o capítulo 26, né? Cadê Jesus? Tal. Eu me atrapalhei aqui, pessoal. Cadê? Falando sobre guisado, é mais na frente. Esaú. Eu me atrapalhei. Acho que é 20 e tanto. Cadê? Bem, ela é 25. É Abraão.
falar para você. Aqui no 26, achei. Não, 25, versículo 29. Capítulo 25, versículo 29. É que a gente se atrapalha mesmo, viu? Diz o seguinte: E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado, Esaú. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Olha o que um cansaço faz. Porque estou cansado. Por isso, se chama o seu nome Edom, cansado. Então, disse Jacó. Jacó tinha desde o ventre existia uma luta ali entre eles dois, para ver quem era o primeiro que ia sair. Interessante isso, né? E Jacó, ele tinha um desejo de obter a primogenitura. Aquilo que o irmão tinha. Aí você pode dizer assim, não, mas aí é um espírito de inveja. Calma, calma. Em tudo Deus tem um propósito. Porque antes mesmo deles nascerem, Deus já tinha falado com a Rebeca o que iria acontecer. Que existiriam 2 nações no ventre dela. E que a menor, no caso de Jacó, seria maior do que a maior. Deu para entender, né? Então, tudo está no âmbito espiritual. Está tudo debaixo do governo do Senhor, do Espírito Santo de Deus. E o que foi que aconteceu? E outra, tudo que o Senhor nos mostra é uma lição para nós aprendermos, amém? E aí, o Esaú chegou, viu o guisado, sentiu o cheiro do guisado, aí Jacó disse, vou parafrasear, eu te dou, mas vende-me hoje a tua primogenitura, o teu direito das bênçãos. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó. Jacó viu uma oportunidade, realmente. Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E este comeu e bebeu e levantou-se e foi-se. Assim, olha o que diz a Bíblia. Assim, o que diz Deus, desprezou Esaú a sua primogenitura. E eu comentei o seguinte, muitos estão desprezando um dos maiores direitos que Deus deu a essa pessoa, que é o direito de ser chamado filho de Deus. É o direito de ter o nome escrito no livro da vida. Por quê? Você pode me perguntar, por que, pastora? Muitos têm feito isso. Muitos têm desprezado esse direito. E eu te respondo, porque muitos têm se vendido aos seus próprios desejos, ao desejo da sua própria carne, infelizmente. Por isso que hoje, irmãos, a gente vê tantas, você sair para evangelizar, para falar com as pessoas, a gente vê tantos desviados, tantas pessoas longe do caminho, tantas pessoas afastadas do caminho do Senhor. Mas é o desejo do Senhor? Não. Então, Jacó aqui, ele viu realmente uma oportunidade e ele agiu. E outra, a gente está vendo aqui uma personalidade de uma pessoa que não dá valor às coisas de Deus, que não dá valor à palavra do Senhor, o próprio Esaú, né? E aqui, aí eu vou aqui para o capítulo, você vê a personalidade de Esaú.
No capítulo ainda 26, ó, cachorro aí tá benção. Capítulo 26, versículo 24, diz o seguinte: ora, sendo Esaú da idade, olha a idade dele, ele não era uma criança quando ele toma essa decisão de vender a primogenitura. Ele já estava fora da vontade perfeita de Deus. Entendeu? Lembra lá de Sansão? Sansão desde o começo, Deus ungiu Sansão desde o ventre. Sansão foi colocado como juiz. Mas desde o começo, Sansão, ele não trilhava o caminho mesmo do Senhor, como o Senhor queria, como o Senhor tinha ordenado a ele. Começou um monte de falhas. Um abismozinho chama outro abismo. E aqui diz o seguinte, capítulo 26, versículo 34. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Os heteus eram povos que não tinham temor de Deus, que cultuavam outros deuses. E diz assim, que ele tomou por mulher. Ele casou com essas duas mulheres, então essas duas nações, né? Que eram, vamos lá, primeira por mulher Judite, filha de Berim, Eteu, essa nação, Eteu, e a Bezemate, filha de Elon, Eteu. Então ele casou com as filhas dessa nação, que não tinham temor de Deus. Olha o 36, o que detalha aqui pra gente. E estas quem? As mulheres que ele escolheu para casar, que não fazia parte do povo de Deus, porque antigamente era proibido casar com mulheres de outras nações, assim como o Novo Testamento diz, né? Também nos ensina a estar na mesma... Você procura alguém que seja da mesma fé que você, amém? Mas isso é outro detalhe, é outra ministração. Então diz assim, ó, e estas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Lembra lá, primeiro ele vendeu, ele não valorizou a primogenitura dele, o direito que ele tinha, a herança que ele tinha, o direito das melhores bênçãos, que é o que o pai Jacó poderia, que o pai Isaac, né? Poderia dar a ele, passar para ele. Ele não deu valor. Em seguida, aqui na frente, mostra que ele tinha casado contra a vontade do seu pai e da sua mãe. Porque era uma nação pagã. E ele casou com duas mulheres de uma nação pagã. E essas mulheres, elas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Irmã, uma nora, que é uma amargura para uma sogra e um sogro. É coisa boa? Não é coisa boa. Então a gente vê aqui como Esaú cuidava das coisas de Deus. A gente observa que ele não tinha temor nenhum pelas coisas do Senhor. E quando a pessoa não tem temor, recebe algo do Senhor e não tem temor, infelizmente, se ela não tomar juízo, o fim não é bom. O fim é um abismo chamando outro abismo, e aí por diante. Então eu não quero me alongar muito, mas eu quero deixar essa palavra para você. Volte aí no vídeo que nós fizemos ontem, eu fui na faixa de 10 e pouca da noite, e eu falando sobre isso aqui, né? E hoje eu estou complementando o caráter de Esaú. O caráter de Esaú. Eu digo sempre ao meu esposo o seguinte, eu não gosto
quando eu vejo alguém falar que Jacó, tudo bem, a Bíblia até a tradução até diz isso, que Jacó ele foi um enganador. Eu não acho que ele foi um enganador. Sabe por quê? Porque a própria palavra, eu até escrevi não, está aqui, eu marquei. A própria palavra, quando Rebeca, né, chegou para que o pai estava doente, Jacó adoeceu, os olhos dele, a Bíblia diz que já estavam escuros, ele já estava numa certa idade. E ele pensava que ia morrer. E quando ele pensou que ia morrer, ele começou e disse assim, olha, chama os meninos, chama o primogênito, no caso, que era Esaú, chama ele aqui porque eu vou abençoar ele, que eu vou partir e eu vou já deixar ele abençoado. E aí, quando Rebeca, ela ouviu isso, ela chamou Jacó e ela já deveria saber que Esaú já chateava ela, já tinha vendido, né, o direito de primogenitura para o irmão. Então ela chama Esaú, ou chama Jacó, aqui no capítulo 27, e diz bem assim, ó, no versículo 8, versículo 9, eu quero acrescentar aqui, versículo 10. Ela foi lá, chamou Jacó, né? E vamos para o versículo 8. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz. Ouve a voz dela, a voz da mãe. Ouve a minha voz. Naquilo que eu te mando. Ela estava dando uma ordem ao filho. Vai agora ao rebanho e traze-me lá 2 bois, 2 bons cabritos das cabras. E eu farei deles um guisado saboroso para seu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai para que eu coma, para que te abençoe antes da morte. Ele pensava que ia morrer. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe. Olha o que Jacó disse à mãe. Eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo. Está dizendo assim, ô mãe, não tem como. O meu irmão é um varão cabeludo. E eu, varão liso, não tenho pelo no meu corpo. Porventura me apalpará o meu pai, e serei em seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição, e não bênção. Era Jacó dizendo à mãe, a Rebeca, quando a Rebeca fez a proposta. E disse-lhe sua mãe, meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz e vai, e traze-me. E foi, e tomou-os e trouxe a sua mãe. E a sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E aí, com as peles, com os cabritos, depois você lê lá, para não ficar muito longa a live. Jacó foi e se apresentou ao pai. Mas ele antes questionou a mãe. Ele disse, mãe, eu vou ficar... Meu pai, o pai, ele sabe como eu sou. Ele sabe como meu irmão é. Ela disse, vai, meu filho, vai. Mas, mãe, eu vou ser abençoado por isso. E não abençoado. Ela disse, filho, que caia sobre mim a tua maldição. E para resumir isso, por isso que eu digo, Deus, ele tem os propósitos dele. E por que Rebeca fez isso? Porque Rebeca conhecia o caráter de Esaú e o caráter de Jacó. E fora isso, antes de Rebeca conceber, né, que Isaac passou, não sei se foi 20 anos orando, né, para ela conceber. Antes dela conceber, Deus se apresentou e Deus disse o que iria sair, o que iria acontecer.
com aqueles meninos, aquelas duas nações que representavam Jacó e Esaú no ventre dela. Ela sabia. Aqui, ela estava com uma visão espiritual. Ela estava lembrando do que o Senhor tinha dito, o que iria acontecer. Só que ela agiu da forma dela. Porque mas se ela não agisse assim, será que iria acontecer? Claro que iria. Porque Deus, ele não muda. Quando Deus, a gente diz assim, né, que Rebeca, ela quis dar uma mãozinha, né, a Deus, né? Por causa disso veio uma consequência que Jacó ficou conhecido como enganador. Mas você vê que ele chega para a mãe e ele diz, mãe, não vai dar certo esse negócio. Mas aí ela fez. Porque ela sabia da integridade do caráter de Esaú e ela sabia da integridade do caráter de Jacó. Amém? Então, irmãos, mais uma vez, não despreze aquilo que o Senhor te deu. Não despreze. Cuide, zele, tema o Senhor. Zele pelo dom que Ele te deu. Zele por você saber que você tem um nome escrito no livro da vida. Ah, mas irmã, eu peco muito, eu também, meu irmão. É novidade, não. Todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Mas Jesus nos restaurou. E Ele tem nos restaurado todas as vezes. Porque não é sobre mim. Porque sobre mim eu mesma não consigo nada. Não é sobre você. Você não consegue nada. Você não, por si mesmo, você não consegue ser salvo. Eu, por mim mesmo, eu não consigo ser salva. Porque isso aí é um dom de Deus. É a graça de Deus. E Ele diz que Ele é o nosso advogado. Amém? Então não despreze. Volta para Jesus hoje, você que está afastado. Você que estava triste. Você que estava vendo a voz do inimigo. Volta hoje para Jesus. Entrega a tua vida. Você que já estava entregando ou vendendo, negociando a tua santidade. Desperta com essa palavra. O Senhor, Ele só está esperando uma oportunidade dele poder agir na nossa vida. E Ele já está agindo, porque Ele já está nos buscando, porque Ele já nos trouxe a palavra. E quando Ele traz uma palavra assim, é porque Ele está dizendo, eu estou te buscando, eu estou te buscando. Aceite. Aceite o perdão do Senhor, porque está disponível ainda a misericórdia dele sobre todas as almas nessa terra. Amém? Quero deixar essa palavra, compartilhe, manda para alguém, em nome de Jesus. Coloca aí um coraçãozinho depois, quando você for ouvir. E que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Ó, um cheiro no coração. E vamos que vamos. Aleluia! Se Deus permitir, amanhã estaremos juntos, em nome de Jesus. Amém?